Olá, amigos. Grande abraço a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse tema aí que foi abordado, se nós precisamos de templos, igrejas, centros, terreiros, e eu já vou dar a resposta para vocês, mas eu só quero passar dois recadinhos antes aqui. Queria lembrar para vocês que já está disponível a partir de hoje no site o curso em videoaula Os Super Universos, que, como foi prometido, já está sendo postado, vai ser postado a partir de hoje aí no site. Então você que está estudando aí conosco aqui com Autocura Espiritual pode estar acessando aí, se for do seu interesse, esse conteúdo. E também lembrando para vocês que vai ser postado também na seção de cursos aí no site um novo curso também sobre os guias espirituais. Quem são os guias espirituais que tanto se fala, né? O evangélico vai falar o Espírito Santo, o católico vai chamar anjo da guarda, né? As religiões afro vão falar o teu Exu, a tua pombagira, o teu caboclo, o teu cigano. Cada segmento religioso vai dar um nome diferente, mas o que na verdade, quem são de fato na verdade os guias espirituais e o porquê desta ligação deles conosco. Então eu vou estar abordando aí nesse curso que vai ser postado aí esta semana ainda aí no site, e você que está estudando conosco pode também acessar se for do seu interesse a essas informações. Então vamos lá, a resposta é não. Nós não precisamos de templo, de igrejas, de terreiros, de centro, porque na verdade, gente, toda religião ela é uma tentativa de reconexão com Deus. Só que você é um Deus encarnado. Então, se reconectar a Deus é se reconectar à nossa essência. Então, é algo que é interno, não é externo. Quando essa reconexão acontece, ela acontece através da consciência, da nossa interação com o nosso eu superior, na nossa mudança de consciência, mudança de sentimentos e pensamentos e atitudes de uma forma positiva. Quando acontece essa reconexão, você passa a ser a tua igreja, aonde você vai. Você passa a ser o seu terreiro, aonde você vai. Você passa a ser o teu centro, aonde você vai. Porque a equipe espiritual que está contigo, os seus protetores, estão contigo em qualquer lugar. Você transcendeu. Você não precisa ir a um lugar para ter paz, porque a paz está dentro de você. Então você é esta paz. Consegue entender a diferença? Então, assim, o concreto, o tijolo, o cimento, o espaço físico em si, que é um local que se denomine, seja terreiro, igreja ou centro que for, é apenas um espaço físico. Mas a paz não está ali, a paz está no teu interior, é interno. E ela nasce a partir do momento que você se reconecta à tua essência estelar, à tua essência espiritual, à tua consciência, vamos dizer assim, original, a harmonia, a paz. Aí quando acontece, gente, essa reconexão, a paz está com você em qualquer lugar. Se eu pudesse usar como comparação o que seriam os verdadeiros templos, igrejas ou terreiros, eu usaria a natureza. Então, o melhor lugar para você fazer uma oração, uma meditação, é a natureza. Junto a uma árvore, junto à praia, ao mar, no sol, né? Junto, respirando o ar, a brisa. Então, sim, todos os componentes da natureza são a verdadeira energia de Deus. Mas aí é que entra a pergunta, mas então é em vão, é desnecessário o número de igrejas, de terreiros e centros que existem? Não vamos radicalizar também. Vamos entender uma coisa. Nem todas as pessoas têm essa capacidade, de acordo com o seu momento atual de evolução, essa percepção e essa consciência. Porque vivendo num mundo complexo e cada vez mais maluco, complexo que a gente está vendo hoje em dia, muitas pessoas perderam o controle mental. Muitas pessoas não têm mais a capacidade mental de administrar sua própria vida. Então muitas delas, por exemplo, até mesmo estão tentando o suicídio, um exemplo. Então isso é complicado porque não cabe a nós julgarmos as pessoas, mas acolher. Então assim,
neste ponto e nesse sentido, um local onde se exista fisicamente um preparo de pessoas para acolher esses outros irmãos que perderam o controle da sua mente. Eu citei o exemplo do suicídio, mas existem vários outros. É algo assim meritório aos olhos espirituais se for feito de coração, com amor, sobre o pilar do amor incondicional, sim. Então, neste ponto, no meu entendimento, a igreja, um terreiro, um centro, ela tem essa função de acolhimento, porque quem sofre, independente de saber que ela própria que está causando o sofrimento dela, independente disso, precisa de acolhimento. Quem sofre, independente da razão pela qual está sofrendo, precisa de acolhimento. O problema é quando a pessoa ela não tem a sua consciência trabalhada, porque todo sofrimento está sendo causado por nós próprios. Então, a função, no meu entendimento, das instituições religiosas seria acolher as pessoas, mas fazer ela entender que ela própria cria a realidade dela. Ela está criando o que ela está vivendo pelo que ela sente, pelo que ela pensa e pelo que ela age. Isso está causando o sofrimento da vida dela. Então, se ela mudar a sua frequência, ela própria pode criar uma realidade mais próspera e mais feliz. No meu entendimento, esse ensinamento deveria estar dentro dos locais, vamos dizer assim, religiosos. Porque aí a pessoa não vai fazer da instituição religiosa uma muleta, ou um lugar que ela vá para resolver os problemas, ou se tornar um pedinte espiritual, um mendigo espiritual, sendo que ela tem a capacidade de criar uma vida próspera, uma vida mais feliz, se ela elevar os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Pois todos nós temos essa capacidade, temos essa centelha divina dentro de nós. Então, no meu entendimento, as instituições religiosas, sejam igrejas, terreiros ou centros, deveriam ter como princípio filosófico uma escola iniciática e não uma instituição religiosa devocional. Não, esse é que é o grande problema. Porque se você se inferioriza, se submete, se torna submisso, você não compreende que é você quem cria a sua realidade. Então você sempre vai estar na linha da vitimação, ou frequentando um lugar porque você está usando este lugar de muleta espiritual, está usando este lugar para resolver seus problemas. E essas instituições, no meu entendimento, deveriam ser lugares para nos orientar a evoluir, não nos dar as coisas, fazer você entender que você tem a capacidade de criar a sua realidade. Até porque, gente, esse é o arquétipo perfeito da vampirização. Esse é o cuidado que deve se ter dentro dos centros, terreiros, igrejas, no meu entendimento. Quando a pessoa quer se tornar um guru, ter discípulos, então muitas vezes ele vive vampirizando os seus discípulos, vampirizando as pessoas que estão ali frequentando aquela egrégora, que muitas vezes não tem essa consciência. Porque existe esse problema muito sério, muitas vezes, no ser humano, em nós. Antes de ser, nós estamos aqui para sermos mestres. Você não está aqui para seguir ninguém. Você está aqui para se tornar tornar-se o seu mestre, evoluir e sair do planeta em breve. Esse é o caminho de evolução para todos nós. Alguns vão antes, outros depois. O que vai fazer a diferença é o interesse de cada um em crescer. Então, o problema é que muitas pessoas, antes de se tornar mestres, querem se tornar gurus, ter poder sobre os outros, controle sobre as outras pessoas. Então, quando você tem discípulos, você vive vampirizando os seus discípulos. Esse é que é o problema. Então, o verdadeiro mestre, ele não precisa de discípulos, ele é o que é e ponto. Ele não precisa de ninguém para se autoafirmar, porque ele sabe quem ele é, na sua essência, ele não precisa disso. Então, no meu entendimento, o cuidado que se deveria tomar com as instituições religiosas é esse. Deveria, sim, ser um lugar de acolhimento e é um trabalho meritório e louvável isso. Porém, tem que se trabalhar da consciência das pessoas para que elas entendam que elas só podem se reconectar a partir de si mesmo, olhando para dentro de si. Não é o templo, não é o lugar, não é o grupo que ela participa.
é ela internamente, no dia a dia. Quando ela se reconecta à sua essência, ela passa a ser a igreja onde quer que ela vá. Passa a ser o terreiro aonde quer que ela vá. Passa a ser o centro aonde quer que ela vá. Porque é algo interno, não é externo, não é concreto, não é parede. E o grande suporte que nós temos, os nossos verdadeiros templos que você tem, caso você esteja sem um lugar, é a natureza. Fique próximo da natureza, quando não estiver bem, faça uma meditação junto a uma árvore, uma planta, um mar. Né? E se você faz parte de uma instituição religiosa, comece a pensar nisso. Fazer com que as pessoas não se apeguem àquilo como muleta, mas que elas entendam que, de acordo com a física que o conhecimento nós temos hoje, cada um está criando a sua própria miséria, doença, ou seja, o que for, através das suas crenças, através do que ela sente. Se ela mudar a sua frequência, porque nós somos co-criadores, então ela vai ter uma vida diferente. Ela própria vai se curar. Ela própria vai se fazer próspera. Ela própria vai se fazer bem-sucedida através do sentir e do agir positivo, do pensamento positivo. Então essa é a minha humilde opinião. Na minha opinião, nós não precisamos, mas devido a muitas pessoas que perderam o controle da mente, não é a nossa função julgar. Se existe um lugar de trabalho para acolher essas pessoas e dar um empurrãozinho, vamos dizer assim, fazer elas retomarem o caminho certo, se existe um lugar de trabalho assim, isso é louvável se esse lugar seguir esse princípio filosófico de escola iniciática, não de estrutura devocional, não de monopólio, não de dominar as pessoas, mas de compartilhar os conhecimentos, a energia, de ensinar os caminhos da evolução da forma correta. Nunca se esquecendo que nós temos sempre que estar próximo dos conhecimentos da física. Menos misticismo, mais física, porque nós criamos a nossa realidade. Você que cria a sua própria realidade. A sua prosperidade ou a sua miséria. Você ascensionar ou você continuar preso ao ciclo encarnacional. É você quem vai criar, de acordo com a tua crença, com o que você sente, com as tuas atitudes. Grande abraço para todos. Fiquem na paz do vosso Cristo interno.